Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da TV Mundi. Está começando neste momento o Radar Paulista na TV. Sempre às segundas-feiras aqui trazendo temas para a gente aprofundar, para a gente discutir. Você também aí, né, com seus amigos, familiares, discutir o tema, o assunto que nós trazemos aqui sempre às segundas-feiras por volta das 14h30 aqui na BCC Television. Lembrando que nós também vamos ao ar pela rádio Trianon, né, o mesmo programa que você acompanha aqui às segundas-feiras. Você acompanha também pela Rádio Trianon às 18 horas, pelo 740 da Rádio Trianon, 810 na Baixada Santista e também pelo site www.radiotrianon.com.br. Você nos acompanha também pelas redes sociais. Estamos no facebook.com/RenatoRadar, facebook.com/Radar Paulista. Estamos também no Instagram. Instagram é só digitar a Renato Albuquerque e participar também das nossas redes sociais. Pode mandar e-mail também no radarpaulista@gmail.com. Nosso assunto aqui hoje, vamos tratar daqui a pouquinho da advocacia tecnológica. Vamos conversar com o advogado que inventou o primeiro robô, o robô advogado do Brasil, e que está completando um ano, inclusive, desse trabalho. Para falar conosco sobre esse assunto daqui a pouquinho, está aqui o advogado doutor Antônio Maia, advogado que migrou da advocacia tradicional para a advocacia tecnológica. Então, já nós vamos bater esse papo aqui com o doutor Antônio Maia. Antes eu tenho aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores, lembrando que o Radar Paulista tem os apoios de Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, onde você também tem lá um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca, e também um bistrozinho para você fazer um almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir no Reserva Cultural. Que além de salas de cinema, como eu disse, complexo gastronômico, você acompanha também pelo site a programação de filmes. O site é o www.reservacultural.com.br. Fica na Avenida Paulista 900, no térreo, no prédio da TV Gazeta. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa aqui, BCC Television, a equipe aqui altamente profissional da BCC Television, onde você produz e divulga seu negócio, sua empresa, faz o seu material audiovisual, sua reportagem, faz seu programa aqui conosco também na BCC Television. Está aí o endereço bcctelevision.com e também o telefone da BCC Television, tá na tela, 36419876. Você liga aqui, conversa, tem o Márcio, tem o Verão, tem a Luciana, a Betânia, o Bernardo, equipe toda aqui da BCC Apostos para te atender da melhor maneira. Tá certo? Bom, dados os recados aí dos nossos patrocinadores, vamos trazer então o tema de hoje, a advocacia tecnológica, né? Como eu disse aqui no início do programa, aqui do Radar Paulista, ele inventou o primeiro robô advogado do Brasil, que está completando inclusive um ano. E vai conversar sobre esse assunto, então, o advogado doutor Antônio Maia, né, que migrou justamente da advocacia chamada considerada tradicional para a advocacia tecnológica. Então, aproveito para agradecer, está aqui conosco. Muito boa tarde, muito boa noite também, doutor Antônio, já que nós entramos à noite também pela Rádio Trianon. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber aqui. A gente que agradece. Bom, doutor Antônio, já que o senhor, né, há um ano está completando essa migração do serviço tradicional para o serviço, como o senhor disse, tecnológico. Antes de mais nada, até para o senhor contar como foi essa migração, a gente gostaria de entender o que é essa advocacia tecnológica, o que é esse robô que passa agora também a atender pessoas que necessitam desse tipo de serviço. A advocacia tradicional, ela tem algumas maneiras que esse serviço é prestado, né? Durante muito tempo, sempre se prestou o serviço da mesma maneira. Então, cada problema, ele ensejava uma solução feita sob medida para aquele problema, assim que você aplicasse essa mesma solução a outros problemas parecidos. E também a atividade era quase sempre desenvolvida pessoalmente ou por telefone, num contato direto com os clientes, e basicamente você não tinha como muito aumentar a sua produção, a sua escala de trabalho, em razão de você fazer a cada caso uma solução. A advocacia tecnológica, ela parte
do pressuposto de que numa sociedade massificada os problemas se repetem, então você tem problemas como a necessidade de fazer um contrato de locação. Esse problema ele é de muitas e muitas e muitas pessoas. Você tem a necessidade de um recibo de uma venda de carro. É um problema de muitas e muitas e muitas pessoas. Você tem um problema com o seu banco que te negativou indevidamente. Esse é um problema que atinge muitas e muitas pessoas. Você tem uma empresa aérea que extravia sua bagagem, que atrasa o voo, que cancela voos, e esse problema atinge muitas e muitas pessoas. Quer dizer, os mais corriqueiros problemas acabam, de alguma maneira, sendo absorvidos por essa tecnologia. Exatamente. Então, nós começamos a entender que a maneira tradicional de prestação de serviços, ela encarece muito e dificulta muito que as pessoas comuns elas possam defender os direitos delas. Você tem todo tipo de barreira. Você tem uma barreira cultural, você tem uma barreira de tempo, as pessoas têm que se deslocar até um advogado, juntar documentos e ficar aguentando por anos e anos um processo. E essa é uma barreira muito grande. A tecnologia vem eliminando essas barreiras e dando, por um lado, mais poder para as pessoas do povo, que são o povo que é o patrão dos advogados, né? Não são claro. Os advogados existem e têm algum poder e relevância em função daquilo que eles fazem ou devem fazer para o povo. Então, essas maneiras tecnológicas elas servem para ir eliminando essas barreiras e tornar o serviço dos advogados mais acessível para todos, né? Agora, como são eliminadas essas barreiras? De que maneira, na prática, esses robôs funcionam? Eles funcionam permitindo que os advogados tenham uma modalidade de serviço que se chama autosserviço. Então, você pode disponibilizar um modelo de contrato online e a pessoa simplesmente interage com essa página de contrato e monta o contrato que ela quer e faz o pagamento do advogado por meio do site. A Tical, que a nossa empresa fornece tecnologia para advogados fazerem isso. E nós temos também um produto que é um nosso, digamos assim, carro-chefe do robô Eli, que é um robô que ajuda advogados e, no final das contas, o povo também, a organizar ações para recuperar de volta parte do ICMS que é pago na conta de luz. Você tem na sua conta de luz, além da energia elétrica, 2 ou 3 penduricalhos nessa conta: tarifa de uso do sistema de distribuição, tarifa de uso do sistema de transmissão e acho que algum outro tipo de cobrança ali de uma outra verba qualquer, e o ICMS deveria incidir apenas na energia elétrica e eles acabam fazendo incidir, o Estado acaba fazendo incidir tudo que está ali, sobre tudo que está ali. Numa composição de serviços. Isso. E esses valores são normalmente valores pequenos, né? Então, se você vê aí numa conta de R$150, a restituição dá 800, 900 mil reais, e um advogado teria que trabalhar com uma remuneração muito baixa, ao mesmo tempo em que ele teria um enorme trabalho de localizar todas as contas no site da concessionária, baixar todas essas contas, transformar isso em PDF, ler conta por conta, retirar 4 informações, jogar essas informações numa planilha, que seria atualizada, e depois você faria a petição inicial para depois juntar todos esses documentos e entrar. Só então, aí já deu sono. Já deu sono e bateu cansaço então, e não resolveu nada. Não resolveu nada. Então, um trabalho que, digamos assim, um advogado ou um estagiário eventualmente demoraria uma tarde toda para fazer, o nosso robô faz em 4 minutos. Pega todas as contas, faz as atualizações, retira o que tem que retirar, enfim, monta os documentos, tudo isso em 4 minutos. Mas os procedimentos são os mesmos, quer dizer, vai ter que fazer a petição a partir dos documentos, tal, só que ele é mais ágil. Isso, exatamente. Nós entregamos a petição pronta, já com os documentos. Então, a petição também é desenvolvida pelo robô ou não? Não. A petição a gente pegou de um advogado especialista, que a gente confia na produção dele. Essa é uma tese já
de domínio público, né, que várias pessoas que acaba têm. sendo a mesma sempre. Isso. E o que acontecia era que como o advogado ou alguém demorava muito tempo para fazer, o atendimento era limitado basicamente às contas maiores, que dariam uma restituição maior. Você acabava deixando de lado um número grande de pessoas em que não compensava para o advogado fazer aqueles cálculos. Então, a gente atuou nisso, simplificou esse trabalho repetitivo, é um trabalho maçante, em que não agrega valor nenhum e nem você precisa ter um diploma de advogado para fazer. Nós eliminamos esse trabalho maçante e conseguimos organizar a rotina. Com isso, nós acreditamos que os advogados possam entender como compensadores esses casos menores, porque eles vão ter que trabalhar muito menos tempo. É esse tipo de abordagem que a nossa empresa vem desenvolvendo. Nós estamos agora, para finalizar, vamos lançar em outubro um robô que faz cálculos trabalhistas e ajuda as pessoas a fazerem petições iniciais trabalhistas, né? Com isso a gente entende que nós vamos romper com a barreira da especialidade, né, que então já está, de alguma maneira, trilhando esse caminho isso, da não especialidade. Da não especialidade, em que você basta o advogado confiar na plataforma que ele vai ser capaz de atender a clientela dele como um todo. Nós temos também um outro robô nessa linha que ajuda os advogados em causas para aposentadoria de trabalhadores rurais. Eu acho que as pessoas não têm muita noção, mas do maior número de litígios no Brasil envolve essa questão, né? Essa questão dos trabalhadores rurais e da aposentadoria é disparado o maior programa de transferência de renda que se tem notícia no Brasil, muito maior que Fome Zero, porque ele atinge uma parcela grande da população, vamos dizer assim, os empregados rurais que não haviam sido registrados. Essa é uma aposentadoria que ela tem um fundamento constitucional, quer dizer, houve um pacto político de se pagar... Quer dizer, um ganho certo, é isso que o senhor está dizendo? É um ganho certo e de enorme relevância social, porque vai atingir justamente as pessoas mais pobres e necessitadas. Essas pessoas vão poder contar com advogados nas suas cidades, advogados próximos, e com o apoio nosso vão conseguir obter essa aposentadoria com acesso aos documentos relevantes, com acesso aos cálculos relevantes, com todas as petições que são importantes para o caso, né? Esse aqui na verdade, a importância de uma advocacia automatizada versus uma advocacia tradicional. Você não dá mais a solução para um caso só, você pensa numa solução que pode atingir um número grande de pessoas, compartimentaliza os custos disso e consegue oferecer um preço bem razoável para todos. Entendi. Essa é a ideia. Agora, pelo que eu estou entendendo também, vamos dizer, é um trabalho, ou como o senhor acabou de dizer, né, as petições são feitas meio que em série, como seria uma produção em série, vamos dizer, na questão da conta de luz, como o senhor falou, na questão das pessoas que moram no campo e fazem essa solicitação da aposentadoria. O robô, ele pegaria algum caso específico e conseguiria desmembrar este caso também? Ou só nestes casos que o senhor está citando de um número grande, de uma demanda muito grande? Bom, eu vou tentar responder a sua pergunta. Em primeiro lugar, acho que esse tipo de coisa é possível tecnologicamente falando, mas não é possível economicamente falando. O que acontece? Quando você tem um mecanismo de inteligência artificial, ou seja, que a máquina aprende com as experiências, você precisa de um número grande de repetições. Certo? Uma casuística enorme para você ter uma amostra em que você vai poder classificar os casos, vamos dizer assim, decantar os argumentos destes casos e aplicar estes argumentos em outros casos parecidos. Ou seja, você vai ter que tentar um trabalho de classificação daqueles processos e depois de saber qual o processo que você quer a resposta,
com qual daqueles grupos ele se parece ou se parece mais, e uma vez que ele se pareça mais, ele vai ter uma resposta. Na prática, isso não é economicamente viável, porque você teria que investir muito dinheiro na confecção de um algoritmo que pudesse trabalhar com poucos casos. Tá. E você teria uma amostra muito pequena para rachar o custo disso. Então, esses mecanismos... E além do que, você tem um problema que é sério, que nós vamos falar, acho que aí, pelo seu roteiro, que é o problema dos vieses dos algoritmos. Você tem um problema sério que nesse tipo de inteligência, o problema que você quer resolver tem que ser parecido com o problema que você usou para fazer o seu modelo. Ou como a gente brinca, né? O problema de hoje tem que ser parecido com o problema de ontem. É por isso que a estatística floresceu nas ciências naturais. A maçã caindo da árvore hoje, ela enseja os mesmos problemas que ela tinha ontem. Né? Mas, quando você tem uma ciência do raciocínio, uma ciência da racionalidade, quando você tem uma maneira de ter uma visão crítica sobre as soluções que o direito oferece para você, é muito perigoso que você invista em soluções tão radicalmente inteligentes assim, porque você corre o risco de transformar o direito em algo que não se muda. Tá certo? Porque se a solução... Dá para você explicar um pouco mais com detalhes o que o senhor quer dizer exatamente com isso? Eu quero dizer o seguinte, vamos imaginar que nós queremos um robô para nos ajudar com questões como a liberdade condicional de um determinado réu, de uma pessoa que está cumprindo pena. Muito bem. Como funcionaria, vamos dizer, uma abordagem estatística sobre esse problema? Nós pegaríamos todas as decisões anteriores e extrairíamos os argumentos por trás dessas decisões e daríamos a resposta. Mas pode ser que esses casos nos quais nós nos baseamos para dar a resposta podem ter sido elaborados numa época em que não havia tanta consciência crítica em relação a problemas de etnofobias, a problemas de todos esses perigos discriminatórios. Entende? Tem que se dar mais valor atualmente. E isso se dá mais valor atualmente. Então, se você localizar um modelo que só vai levar em consideração como se decidia lá atrás, você vai ter um modelo reacionário e que não atende os anseios mais modernos de você tentar ter uma política não discriminatória na justiça. Dizer, que eles não guiem as coisas de uma maneira discriminatória. Então, esse é o problema do problema de ontem, ser igual ao problema de hoje. Não só ele tem que ser parecido, como você tem que dar a mesma solução. E isso no direito não é a mesma coisa. Tá, né? Agora, mas o senhor poderia pegar, ao invés de pegar esses casos mais antigos, pegar casos mais recentes que pudessem observar esses quesitos que o senhor está falando agora, né? Por exemplo, decisões que observassem questões éticas, questões morais ligadas ao momento em que a gente vive, por exemplo. Poderia ou não? Você poderia, mas você não teria número suficiente para você ter uma amostra confiável. E aí você correria o risco de ter o mesmo viés ou o viés cruzado, o que também não interessa, porque também você pode acabar colocando fora quem não deveria, quem deveria ficar. Então, na verdade, eu acho que quando você vai falar em automação do direito, esses modelos como a gente faz, em que você deixa os documentos prévios prontos e de alguma forma direciona a interação, eu acredito que eles são mais eficientes em termos de custo. Eles são projetos que têm começo, meio e fim. Se você vai desenvolver um algoritmo, não tem fim. São mais ágeis também, né? São mais ágeis, são mais facilmente compreensíveis para as pessoas e basicamente você tem uma barreira de custo. Então a gente tem nós fazemos um tipo de trabalho na nossa empresa que é o levantamento de processos judiciais por meio de robô. Então todos os dias o meu robô baixa todos os andamentos dos processos do Brasil inteiro, todos os diários oficiais, e nós vamos trabalhar com essas informações. A gente, o investimento nisso é um investimento muito pequeno
perto de um investimento de uma congeneira americana nossa que fez os modelos baseados todos em inteligência artificial. Que aí eles fizeram só para um estado como o da Califórnia, captaram 25 milhões de dólares e não conseguiram entregar. Então eles não têm um robô de andamento de processo, porque eles tinham um projeto muito ousado e muito grande, enquanto a gente, com um projeto mais simples e guiado pela interação do usuário, a gente consegue entregar mais rápido e a um custo efetivo e você entregar uma efetivamente. Coisa mais direcionada. Né? Isso, muito mais direcionado. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Tá, agora o senhor está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de robô também, estamos falando de software. E acredito que a pessoa que esteja nos ouvindo e assistindo, eu, por exemplo, só falo de robô, e quando a gente fala de robô, a imagem que eu faço na minha cabeça é realmente um robô, que está ali analisando, não sei o quê. A gente sabe, muitas vezes não é nada disso, né? Gostaria que o senhor explicasse também o que é esse robô, como é que ele foi criado, o que é ele fisicamente. Bom, a gente tem essa ideia de um robô, acho que é por conta do Isaac Asimov ou por conta de outras pessoas, ou mesmo daqueles lá dos programas dos anos 70, quando possivelmente nós dois éramos crianças, né? No fim dos anos 60, começo dos anos 70. E da produção das fábricas também, que é a ideia do robô montando o carro, sempre, né? Mas sempre se tenta dar um caráter antropomórfico ao robô. Sempre se procura fazê-lo parecido ou emulando um ser humano, imitando um ser humano, né? Então você tem o robô, ele assume a forma daquilo que ele precisa executar. Então hoje você vai ver um robô que limpa, que limpa o chão ou encera o chão. Ele é um disco grande. E ele tem uma inteligência nele, que ele conversa com algum sistema de Wi-Fi da casa, ou algum tipo de programação, e ele vai, se ele bate para cá, ele vai direcionando até que ele faz o trabalho sozinho. Se você tem um robô de montar carro, ele sabe, toda hora que passar um parafuso ali, ele bate, aperta o parafuso, levanta, passa no parafuso, ele bate, aperta o parafuso, e assim ele vai fazendo. Então os robôs, eles assumem a forma daquilo que eles têm a necessidade de fazer. Você poderia fazer um robô de uma maneira assim humanoide e vamos dizer assim, que pudesse responder perguntas jurídicas. Seria uma coisa extremamente cara e que não colocaria, vamos dizer, não haveria necessidade de algo dessa magnitude, até porque acho que ficar visitando advogados não é uma coisa muito agradável, desculpa. Não, sem problema. Aí o senhor explica para a gente se efetivamente o robô é esse humanoide? Não, na verdade, o robô, a diferença, tudo é um software. Tudo que o aplicativo software, né? é um software, um sistema é um software e o robô é um software. É um conjunto de instruções que executam uma determinada tarefa ou várias tarefas, um conjunto de tarefas, enfim. Isto é um software. Tá. E o que nós diferenciamos? Qual a diferença de um software jurídico e de um robô jurídico? Tá. A diferença que a gente tem é que o software ele faz com que o usuário trabalhe. Então, se eu tenho um software de montar uma petição como essa, de trazer uma informação do tribunal para gerenciar os meus processos, então eu tenho que receber uma informação, aí eu entro nesse software e eu cadastro ali as minhas informações. Um robô de andamento de processo, ele vai ao tribunal, capta essa informação, recorta e faz o andamento e avisa você que tem uma novidade. Então, a diferença é que o robô trabalha para você enquanto você trabalha para o software. Então, Entendi. vamos dizer assim, os robôs, eles são mais interessantes porque eles, de fato, eliminam e não trazem mais trabalho para os usuários. Tá certo. Bom, doutor Antônio Maia, a gente ainda tem muitas questões aqui, né? Nós estamos só no primeiro bloco, ainda nós temos o segundo bloco aqui completo com as informações, outros detalhes sobre o advogado robô do qual nós estamos comentando aqui hoje, né? E acredito que os ouvintes, internautas e telespectadores também tenham várias curiosidades, vários questionamentos que podem ser acompanhados na sequência aqui do nosso programa. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente retorna com o Radar Paulista na TV.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV. Hoje estamos falando sobre robôs advogados, né? Quer dizer, a advocacia tecnológica, e quem está conversando conosco hoje aqui é o advogado Antônio Maia, né? No primeiro bloco nós já tiramos aí uma série de dúvidas e tal. E aí, Antônio, eu gostaria de comentar com você. A OAB criou recentemente uma comissão de inteligência artificial justamente para regulamentar esse tema. O que faz essa comissão? Inclusive você faz parte dessa comissão, não é isso? Uhum. E como tem sido o trabalho de vocês a partir dessa observação da OAB? Bom, essa comissão ela foi criada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, o advogado Cláudio Lamacchia, né? Nós chamamos, o presidente da OAB é chamado de batonier. Acho que é uma expressão francesa, mas é o nosso batonier. Uma expressão francesa? É uma expressão francesa. Significa o quê? Significa aquele que conduz. Certo. E ele é o batonier e também é usado lá no presidente da Ordem Local da França. Esse é o nosso batonier, é o presidente do Conselho Federal da OAB. Uhum. Então, ele no início de julho, ele atendendo a solicitação de alguns advogados e trazendo uma preocupação, ele resolveu criar essa coordenação, uma coordenação. As comissões são permanentes no Conselho e as coordenações são para problemas mais específicos. Então, ele criou, de fato, uma coordenação para discutir a inteligência artificial, porque, na visão dele, é uma visão que eu, de alguma forma, concordo, não integralmente, existe... um momento é muito propício para que a classe tente pensar no que ele chama de uma autorregulação do uso da inteligência artificial. Uhum. Ele começou a nomear os primeiros membros da comissão em julho, esse processo ainda não se concluiu. O advogado que é o coordenador é um advogado que veio da área de telecomunicações, ele é
um advogado dessa indústria e ainda, embora eu seja membro, nós temos poucas informações. O que se sabe foi o que eu não conversei com o presidente Lamáquia ainda sobre isso. Ele fez a nomeação em função do meu currículo, é alguém que eu não conheço pessoalmente. Eu não conversei, mas eu vi as declarações deles, que existem o que eles chamam de uma industrialização da atividade da advocacia, ou seja, os robôs são usados para descobrir clientes em redes sociais como o Facebook. Então, você vai lá e fala assim, essa fornecedora aqui de celular é uma porcaria. Você fez lá um post... Põe lá um post descendo a linha na operadora. Ou numa empresa aérea, ou num banco. Vamos dar um exemplo. Exato. E aí... Isso motiva as pessoas a também ali colocarem as suas insatisfações. Isso. E aí o que acontece? Algumas empresas, alguns fundos muito ricos, eles têm um serviço. Esses serviços vão até você com um chatbot e ele conversa com você sobre a sua insatisfação. Se dessa conversa eles entenderem que a sua queixa ela tem mérito, os robôs que eles têm, e aí, vamos dizer assim, várias empresas fornecem esse tipo de informação, os robôs vão avaliar se aquele determinado problema, quanto eles conseguiriam ganhar na justiça, considerando a região onde ele está, os juízes daquela cidade, o perfil daquela determinada operadora. E aí eles oferecem para aquela pessoa, eventualmente até a compra dos direitos dela, ao invés dela ter que ir na justiça, eles depositam um valor no outro dia na conta da pessoa e a pessoa passa o problema para esse grupo de advogados profissionais e aí a ação já é montada por um robô e isso é dado entrada, né? Isso é um problema ético ou você vê aí como uma questão a ser tratada do ponto de vista ético ou não necessariamente? Essa questão eu não vejo como o advogado pode ter cometido alguma falta ética, porque toda a negociação é feita por empresas financeiras, basicamente fundos de investimento, e empresas de marketing que têm esses robôs de Facebook. Então, quando o advogado é chamado a agir, ele é chamado a agir lá na frente. Em função, exato, a favor daquele que comprou o crédito. Ele mesmo não participou daquela negociação. Não participou diretamente ali. Exato. Então, você não poderia tolher o advogado de trabalhar para quem compra o crédito de um terceiro. Agora, isso causa, de fato, um problema, porque você amplia enormemente a capacidade de litigar das pessoas. Então, vamos dizer assim, as pessoas aceitam muito menos desaforo, quando você tem, é tão fácil assim você processar. E isso começou a ser um peso para empresas que são muito processadas, né, como as empresas de telecomunicações, empresas aéreas, bancos, seguradoras. Isso acabou sendo muito, vamos dizer, na visão deles, atrapalhando o negócio deles, porque eles não conseguem mais resolver essas questões com acordo, que era uma estratégia que eles tinham, de cansar o litigante e depois oferecer o acordo, porque agora o dono do crédito é um grande banco, não é mais o seu João Sapateiro da esquina, e eles não querem o acordo, porque eles têm uma estratégia de longo prazo para aquele tipo de investimento. Então, foi isso, na verdade, que motivou a ordem a tomar alguma atitude, porque eles perceberam que no acesso à justiça os advogados estavam perdendo a relevância, porque não passava mais por eles a decisão de processar ou não, né? Então, como diz... Passava por essa máquina que acabava absorvendo... E por os fundos que estavam adquirindo aquilo lá com base num algoritmo. Então... Seriam créditos a serem verificados, a possibilidade de ganhos. Aí é um jogo de cartas...
mas que nem sempre também é garantido, né? Exato. Ou é garantido? Não, não é garantido. Ele compra com base num algoritmo. Tá. Agora, se errar, o prejuízo é dele. Sim. Né? Mas na média não Ele vai perde. ganhar. Como ele trabalha com 100 mil casos, 150 mil casos, ele vai ter um caminho estatístico que ele vai ganhar. E isso, de fato, na visão do nosso batonier, coloca o advogado numa posição subalterna em todo o processo. Porque, vamos dizer assim, o acesso à justiça sempre foi o carro-chefe da advocacia. Sim. Quando você tem essa decisão passando por uma empresa de marketing que faz um social ad legal, que é o que chama esse tipo de modelo. Quando você tem uma empresa que localiza os potenciais clientes e aquilo aciona uma empresa financeira com muito dinheiro, que investe naquilo, que compra os direitos das pessoas que vão para depois executar, os advogados ficam de fato perdidos neste processo. Agora, além do que você está dizendo, é quase que do ponto de vista comercial ali, é uma grande empresa que está tomando conta de um mercado pequeno, entre aspas, porque eu quero dizer pequeno na seguinte questão. Você tem vários escritórios de advocacia espalhados por São Paulo, ou pelo Brasil, vamos dizer assim. O advogado ali está batalhando para conquistar o seu cliente, não sei o quê. E vem essas grandes corporações e acabam amealhando aí todo esse mercado que seria, vamos dizer, compartilhado com esses escritórios que estão ali batalhando para pagar seu aluguel, para pagar seu funcionário. É nesse sentido. É nesse sentido, mas nós não podemos também, e isso é um problema sério e que nós temos que pensar e oferecer uma solução, mas nós não podemos esquecer do conforto que é para o nosso patrão, se ao invés dele ter que brigar, ele passar a bola para um litigante profissional. Porque aí ele não vai precisar mais perder tempo de visitar advogado, depois na justiça, ele de fato vai passar. Então nós precisamos tentar um meio termo em que o nosso patrão, o povo, seja beneficiado, porque eu acho que essa solução inegavelmente beneficia o povo. Agora, tem uma questão também que a gente tem que levar em consideração, Antônio, que é o seguinte: quando a empresa compra, vamos dizer, esse crédito, que vai ser o crédito ou não, né, vamos dizer assim, ele tem um valor bem baixinho ali, né? No primeiro momento a empresa oferece, acredito que deva ser essa negociação. Claro. Oferece ali um valorzinho, vamos supor, te dou R$1.000 para a gente ficar com toda a responsabilidade dessa ação. Lá na frente essa ação vira R$10.000. Isso aí. Pode acontecer isso. Você matou a charada, assim, né? É mais ou menos essa conta. Se a gente espera receber 10 mil, nós vamos pagar 1.000. Tá. E aí nós vamos tentar acertar, né? Aí a gente vai tentar uma margem de erro que compense a gente botar essa estrutura empresarial, arrumar alguém que dê esses 1.000 para você, porque não vai adiantar de 1.000 em 1.000, não. Isso é uma coisa, você tem que comprar de milhares. Agora veja o impacto disso, né? Existem fundos japoneses que estão fazendo esse tipo de negociação no Brasil, que é fundo com provisão de US$1,5 bilhão. US$1,5 bilhão é alguma coisa mais do que 6 bilhões de reais. Imagina o impacto no mercado de demandas em que você pode ficar comprando aí a 1.500, 2.000, 1.000, 3.000, 5.000. Imagina sem dúvida. O impacto social disso. De fato, é uma disrupção da maneira como as pessoas encaram a relação dela. Agora, como que se dá a regulamentação? Existe uma regulamentação disso a partir desse cenário da OAB, de criar uma comissão e tal? Como é que funciona isso do ponto de vista legal? Quer dizer, está dizendo que é legal porque não tem nem como entrar. O mercado é um mercado, né? Quer dizer, como que você vai dizer que está ilegal, sendo que, pelo jeito, está sendo tudo feito dentro da legalidade? Mas o que pode ser questionado dentro disso? Olha, vamos dizer assim, em termos de alguém comprar o crédito de alguém, não há o que se fazer, porque isso é um direito civil. Isso é um direito que está no Código Civil. A cessão de crédito é algo aceito, legal e importante para o dia a dia do negócio das pessoas. Você poder ceder o seu crédito e pegar, eventualmente, um dinheiro na mão que te traz mais utilidade. Então, essa é uma realidade. O que eu acho é que você precisa entender como esses movimentos funcionam,
né, e tentar, de alguma forma, fazer os advogados participarem deles, ou dos advogados também constituírem um fundo deles para eles também... Começarem também a investir nisso. Isso, para eles não... Vai ser meio que um empreendedor também desse mercado. E aí você esbarra numa tradição milenar da nossa profissão, que é uma profissão e não é um comércio. Então, quer dizer, você sempre vai esbarrar nisso, mas, vamos dizer assim, esse avanço tecnológico tornou, de fato, grande parte da nossa atividade em algo obsoleto. Então, essa é a preocupação do nosso presidente, é uma preocupação séria, porque esses fundos começaram a atuar no Brasil no início do ano, e você já ouve falar em quantias estratosféricas. Quantias estratosféricas, pessoas... Você falou em 1 bilhão aí? De um fundo, 1 bilhão de dólares. 1 bilhão e meio de dólares. E você tem outros fundos menores. Os meus fundos menores são 400 milhões, 500 milhões. É dinheiro... Porque também para você fazer uma operação dessa, você tem que pôr bastante dinheiro. Claro. Porque você tem um monte de custo de transação, montar as equipes, etc. Agora, eu acho que para os advogados, de alguma forma, evitar que se concentre tudo na mão de um ou outro nesses fundos, talvez regulamentar melhor os advogados que vão trabalhar para eles, talvez, mas eu não, sinceramente, eu vejo que nós estamos numa disrupção numa disrupção de tal magnitude que mesmo uma pessoa como eu, que tem alguma prática em regulação, não consegue ver o que efetivamente você vai poder impedir, porque, vamos dizer o seguinte, a comissão da OAB, ela tem poderes para os advogados, ela não pode obrigar uma pessoa a não vender o crédito dela, muito menos impedir alguém que compre. Ele não pode impedir alguém que compre, tem um advogado se ele precisar executar aquilo na justiça. Vamos falar do seu caso. Você tem um escritório, né, de advocacia, o escritório é seu. O escritório é meu. Você tem quantos funcionários, por exemplo? Não tenho nenhum funcionário. É o seu escritório e você que comanda todas as ações lá. Você também faz esse tipo de trabalho? Não, por enquanto não. Assim, quando eu me envolvi na Tikal de uma maneira mais completa, eu de alguma forma deixei a minha advocacia, aquela maneira tradicional de advogar, e estou, vamos dizer assim, ajudando a fazer os produtos na Tikal, ajudando os nossos clientes a tentar ser empreendedores. Tikal é o nome da sua empresa? É o nome da nossa empresa, isso. E o robô, você investiu, vamos dizer, quanto que se investe numa atividade dessa? Na tecnologia? Tanto quanto você quiser. Quer dizer, na Tikal, até agora, a gente investiu aí alguma coisa com $1,5 milhão de dólares. Até esse momento, nós temos vários produtos em andamento, mas ainda falta se investir muito. Acredito que falta ainda mais umas 5 ou 6 vezes. Mas você teve apoio de empresas para fazer esse investimento? Não, basicamente foi feito com recursos dos sócios e com vendas dos nossos clientes, né? Sei. Então, você teve aí um apoio dos clientes, pessoas que estavam parceiros seus aí. Isso, exatamente. Clientes que vamos dizer assim, que acreditaram na gente no começo, o sócio é uma empresa que nós somos em 4 sócios, então cada um contribuiu da maneira que pôde, né? Ou com tempo e expertise, eventualmente tempo e recursos, enfim, a gente fez um bem bolado, mas a gente sente que há uma necessidade ainda de nós poderíamos ter investimentos muito maiores. Agora, no mercado de uma maneira geral, né? Você está aí 1 ano, pelo que eu vi aqui, com esse trabalho do robô e tal. Os escritórios, de uma maneira geral, já estão atualizados? Quantos escritórios? Você tem uma ideia? Quais são os seus concorrentes? O que os escritórios hoje estão oferecendo, além dos robôs, para justamente abocanhar uma fatia maior nesse mercado advocatício? Olha, assim, a gente não tem uma estatística bem grande. Assim, o que a gente percebe pelas pessoas que entram em contato conosco é que existe um anseio muito grande das pessoas usufruírem da tecnologia, mas existe muita dificuldade de entender o que a tecnologia de fato é capaz de dar, né? Há também normalmente, esses novos aplicativos jurídicos,
eles alteram a rotina de trabalho dos advogados. Então, vamos dizer assim, um software é aquilo que eu ponho no meu escritório para eu fazer melhor aquilo que eu já fazia. Um aplicativo jurídico é aquilo que eu coloco no meu escritório para fazer diferente do que eu já fazia. Então, essa é uma barreira muito grande de entrada nos escritórios. Creio que os escritórios têm trabalhado muito nessa área de informação de tribunais, né? Você precisa dos andamentos e, eventualmente, ligar alguma automação de documentos nisso. Muitos escritórios estão trabalhando com solução de disputas online, com aqueles programas de mediação online. Tá. Você tem muitos escritórios trabalhando, usando esses mecanismos de pesquisa avançada, que é possível por inteligência artificial, na melhoria da advocacia sob medidas que eles fazem. São várias aí, você tem vários escritórios que estão compartilhando mão de obras e trocando serviços por meio de aplicativos que fazem um papel de um marketplace. Enfim, existe uma série de soluções disponíveis aí para os advogados mudarem para a tecnologia. Tá certo. Antônio Maia, infelizmente a gente está aqui terminando o Radar Paulista na TV, né? O tempo passa muito rápido, tínhamos até outras questões, mas eu gostaria de finalizar esse nosso bate-papo. Você é autor do blog Advogado do Futuro, né? Então, para a gente finalizar e aí já aproveitando para você comentar o que qual será o advogado do futuro a partir de tudo que a gente conversou aqui, deixando suas considerações finais sobre o tema. Muito obrigado. O advogado do futuro é um advogado que vai lidar muito mais com dados e informações. Ele não vai ser um advogado da intuição, ele vai confiar mais na estatística e nos números. Acho que o advogado do futuro é aquele que entende que o trabalho dele comporta segmentação, ou seja, que o trabalho dele, na verdade, é a soma de várias pequenas tarefas. Então, é alguém que tenha essa noção e não queira fazer toda a atividade, o processo todo. É alguém que tenha a noção de que cada serviço jurídico equivale a um projeto, então alguém que tenha familiaridade com o gerenciamento de projetos, com você tratar a informação em larga escala, basicamente isso. Acho que as pessoas que têm habilidade em gerenciar projetos, em dividir as tarefas entre vários prestadores de serviços, acho que é alguma coisa por aí. Tá certo, então, Antônio Maia, agradeço demais sua participação aqui nos esclarecimentos a respeito aí das tecnologias envolvendo o direito, envolvendo essa área dos advogados, né? Uma área aí tão procurada, como disse aqui o Antônio, hoje pelas pessoas, inclusive nas redes sociais, esse boom de busca por soluções, seus problemas financeiros, seus problemas empresariais, seus problemas familiares, né? De uma maneira geral. Enfim, também a gente espera ter contribuído com essa discussão, né? E aguardamos aqui, já finalizando o Radar Paulista, semana que vem, aqui na segunda-feira sempre, por volta aí das 2h30, 3 da tarde, trazendo mais um tema de interesse aqui da comunidade da BCC Television e também da Rádio Trianon, no programa Radar Paulista, que vai ao ar todos os dias das 18 às 19, né? Além da segunda, nós também vamos de segunda a sexta-feira lá pela Rádio Trianon, no AM 740 e pela radiotrianon.com.br e nas redes sociais, tá certo? Então, uma excelente semana a todos, obrigado pela audiência, um grande abraço e até semana que vem, novamente com o Radar Paulista na TV.